Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos então continuar o nosso estudo de escatologia, seguindo agora para a parte o princípio das dores. Na verdade, esta é a primeira parte do estudo, o princípio das dores, porque o vídeo anterior foi só uma introdução do tema de escatologia. Então vamos no texto de Mateus 24 para a gente dar início. No versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha só, vamos repetir o versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Vamos agora para o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. A gente leu o sermão escatológico de Marcos, no capítulo 13. No verso 1, diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João. Olha só que interessante, aqui agora já está especificando o nome dos discípulos que chegaram em particular a Jesus neste momento, lá no Monte das Oliveiras, que era Pedro, Tiago e João, e André. E lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Olha só. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Mais uma vez o Senhor alerta os discípulos: Cuidado, porque vão tentar enganar vocês. Olha só. Meus irmãos, cuidado, porque vão tentar enganar vocês. Eu digo isso como se fosse naquela época, eu digo nos dias de hoje, porque isto o Senhor Jesus diz que vai acontecer. Olha só. Porque muitos virão em meu nome, olha, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o Senhor Jesus já anuncia de antemão que muitos serão enganados. Então que esse momento agora nós possamos refletir nesses estudos, nos textos que nós estamos lendo, pedir para o Espírito Santo não deixar que sejamos enganados. Porque vai ter um tempo agora, isso não demora, meus irmãos, é para breve, onde se apresentarão falsos cristos. E esses homens farão de tudo, sinais, prodígios, operarão grandes coisas para poder tentar enganar as pessoas, anunciando uma falsa volta de Jesus Cristo. Então vamos seguir. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, você vê aqui, o mesmo que está em Mateus, a gente está lendo em Marcos. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Olha aqui de novo, isto será o princípio de dores. O que nós estamos estudando hoje? O princípio das dores. Amém? Eu quero agora abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aqui, capítulo 5, no capítulo 5, deixa eu ver, no verso 3, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 3 diz assim: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Glórias a Deus. Por que eu quis vir aqui em 1 Tessalonicenses e ler esse texto? Porque enquanto eu estava estudando, o Senhor falou ao meu coração para a gente imaginar uma mulher grávida. E imaginar também o período desta gravidez, do começo até o dia dela dar à luz. Sempre nós estamos rodeados com mulheres grávidas, pessoas da nossa família, amigos. Então, eu creio que todos que estão ouvindo agora esta palavra, estão assistindo esse vídeo, vão conseguir refletir junto comigo no que o Senhor falou no meu coração. Eu estava estudando sobre o princípio das dores e o Senhor falou claramente comigo. O princípio das dores é para a gente fazer uma referência com as dores que uma gestante tem durante a gravidez. Porque aquela dor do parto, a hora, o momento do parto é uma dor muito grande. A gente já ouviu falar de relatos de muitas mulheres que é um sofrimento muito grande, é uma dor muito forte que nada se compara com aquela dor. Mas até naquele momento daquela grande dor, durante a gestação, ela vem passando por várias crises, por vários momentos de dor, de angústia, de cansaço, de fadiga. Então, agora, eu quero que você analise o seguinte. Eu quero te dizer que o princípio das dores, ele é como se fosse as primeiras dores que uma gestante tem durante a gravidez. Dor nas costas, um cansaço, né? E aquilo ali tudo já está anunciando para ela o que vai vir. O que vai vir, que é uma grande dor, para que ela possa conseguir dar à luz. Mas que até que chegue esse momento dela dar à luz, ela vem sentindo algumas dores. E quando o sermão escatológico, vamos abrir aqui, né, deixar no texto de Marcos 13, quando o sermão escatológico nos fala a respeito do princípio das dores, Jesus Cristo está nos querendo dizer que essas guerras, fomes, terremotos, epidemias que ele vem falando, são o pré-anúncio das coisas que ainda virão, de uma grande dor que vai vir. E esta dor culminará na volta de Jesus Cristo. Mas para que a gente chegue lá, para que a gente compreenda essas coisas, então nós temos que estudar, né, o princípio das dores. E eu, meditando na palavra também, o Senhor me fez ir lá em Gênesis. Eu até vou abrir aqui agora e ler com vocês. Olha aqui, ó. Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Olha só aqui, ó. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, agora uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, é uma revelação que o Senhor me trouxe. É fato que desde o princípio da criação existe a dor, existe o sofrimento. Porque o sofrimento ele não existia enquanto Adão e Eva obedeciam a Deus no jardim do Éden. Mas a partir do momento que eles desobedeceram o Senhor falou para Adão: agora maldita é a terra por causa de ti, e com dores comerá dela. E mais adiante, que se a gente for analisar, aqui ó, no versículo 18 diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, dificuldades, perseguições, sofrimento, e comerás a erva do campo. Ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha só. Mais à frente aqui, ó. Não, um pouquinho. Deixa eu ver. No versículo aqui, ó. No versículo 13, um pouquinho para trás, na verdade, o Senhor disse para Eva, né? E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, olha o que o Senhor falou para Eva, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Olha só, o que é a conceição? A gestação. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, o que o pecado trouxe? A dor é uma coisa que está nos perseguindo desde o princípio da criação. Então é fato que o homem já convive com a dor há muitos anos. Só que o que é interessante que eu quero dizer para vocês a respeito dessa revelação que o Senhor me trouxe, é que esta dor, estas dores que Jesus Cristo está falando, são dores diferentes das habituais que nós temos passado. São sinais, são prenúncios da volta de Jesus. Na verdade, eu posso dizer que é uma preparação. O princípio das dores são dores bem específicas. É uma mudança drástica no clima, é uma mudança bem drástica nas coisas da natureza. Então a gente tem os relatos de furacões, relatos de tufões, de terremotos. Então se a gente for analisar de uns anos para cá, isso tem ocorrido com muito mais intensidade e com intervalo curto de tempo entre uma ocasião e outra. Então se a gente for analisar, as epidemias não eram tão grandes quanto enquanto está tendo agora. Tanta epidemia, nós temos exemplo aqui no Brasil, uma coisa que tem feito tanto mal para nós, que é a dengue. Esse mosquito que trouxe agora também a chikungunya, a zika. Então nós estamos vendo que coisas diferentes têm acontecido. As guerras, rumores de guerras. Quantos rumores de guerras têm saído? As pessoas, às vezes, a gente fica aqui, né, confortável. Nós estamos aqui no Brasil, né, que o Brasil não está em guerra com ninguém, de certa forma, mas muitas guerras têm acontecido no mundo. E às vezes a gente fica com os olhos fechados para as notícias. Mas também está perigoso que muitas das vezes as notícias são manipuladas. Então é necessário que nós estejamos atentos, observando todos os sinais. Porque tudo que o Senhor vai fazer, Ele faz através de sinais. O Senhor nos mostra as coisas com sinais. E o princípio das dores aqui, nesses evangelhos, é para nos trazer informação do que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para o texto de Mateus 24. Olha aqui o que diz, ó. No versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Muitas pessoas me dizem assim, mas guerra tem desde o princípio da humanidade. Na verdade, né, se a gente for analisar, Caim fez guerra contra Abel, porque invejou, quis o que era de Abel e matou o seu irmão. Desde então, tinha as histórias do tempo passado, antes do dilúvio, quantas guerras existiam, a maldade do homem. Depois o Senhor vem, né, para destruir Sodoma e Gomorra, porque o homem vivia uma vida de pecado, uma vida dissoluta. Se a gente for analisar, existem as guerras santas que aconteceram na época de Davi, de Salomão, dos profetas. As guerras existem, só que Jesus não está falando dessas guerras, das guerras que aconteceriam durante o tempo na humanidade. Na verdade, essas guerras todas, elas já aconteceram antes de Cristo. Mas agora, depois de Cristo, houveram guerras? Sim. Bastante guerras. Muitas pessoas dizem até, tem gente que diz até que nós já estamos no período do milênio. Meu Deus, eu não creio dessa forma, porque os sinais têm que se completarem. Guerras já existem há muito tempo, mas essas guerras que Jesus está falando são diferentes. Esses sinais do princípio das dores são para esta época agora que nós estamos vivendo. Olha só. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Outra tradução diz assim, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos agora para o Evangelho de Lucas também, no capítulo 21. Olha só.
Vamos no versículo 7 já. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Olha só como que está aqui, ó, no Evangelho de Lucas. E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então tem sinais. O Senhor fala através de sinais. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Olha só, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Olha só, grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aqui em Lucas fala dos sinais do céu, no princípio das dores, onde não foi dito em Mateus nem Marcos. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Olha só. Então, esta perseguição existe em alguns países. Na China, é muito difícil pregar o evangelho. Lá os cultos têm que ser muitas das vezes escondidos. Então tem vários outros lugares. Tem na Índia, tem na Nigéria perseguição. Eu tenho um amigo pastor que ele é nigeriano, ele conta, ele mostra os vídeos, ele conta que a perseguição lá na Nigéria está muito grande. A Coreia do Norte é totalmente fechada para o evangelho de Jesus Cristo. Existem alguns lugares que tem perseguição. Muitos países muçulmanos não aceitam bem o evangelho de Jesus Cristo. Mas esta perseguição aqui, ela vai ser generalizada. Este momento aqui vai ser um momento onde vai ser perseguido toda a terra. E isto combina com uma coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, que é a vinda do anticristo. Porque muitos acreditam no arrebatamento iminente sem que antes venha o anticristo. E eu não. A palavra diz claramente que é necessário que venha o anticristo para poder se opor às coisas, literalmente, às coisas de Jesus Cristo. E esta figura do anticristo, ele vai tentar trazer uma falsa paz para a humanidade. Por que ele vai tentar trazer uma falsa paz? Porque a humanidade vai estar numa situação de declínio. E aí, a Bíblia diz que, então lá em Tessalonicenses, né, quando eu li, quando tudo parecer que está bem, né, quando disserem que há paz, então virá o fim. Como as dores de parto, aquela que está gestando, né? E de maneira alguma escaparão. Que eu li em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Meus irmãos, este estudo de escatologia, existem várias interpretações, várias linhas de visão, e eu não me adapto a nenhuma delas porque eu tenho estudado só a Bíblia. Eu não sou contra alguém pegar algum livro e procurar estudar, porque tanto é que eu estou pregando aqui, te passando um estudo. Mas eu quero que você examine as escrituras e vê que o que eu estou te dizendo, se faz sentido, se está certo. Mas mais ainda do que isso, é toda vez que você for ouvir a palavra de Deus, que você for estudar a palavra de Deus, você pedir para o Espírito Santo de Deus te ensinar, para o Espírito Santo conduzir o seu estudo, porque o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. Então, no final dos tempos, eu creio que a Bíblia vai ser tirada de nós. Que a Bíblia vai ser tirada de nós, vai ser uma grande perseguição. E aquele que não tiver a palavra de Deus no seu coração, esse vai perecer, porque não vai ter como manifestar a sua fé e lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo, as promessas de Jesus Cristo. Então é necessário que nós meditemos na palavra do Senhor. A respeito do princípio das dores, que eu fiz essa referência com a mulher que está para dar à luz, meus irmãos, o momento da mulher dar à luz vai ser a volta de Jesus Cristo. Aí vai ser uma grande dor, que já é a grande tribulação. Muitos dizem que os cristãos não vão passar pela grande tribulação, mas eu creio que nós vamos passar. Eu não sei especificar se é no comecinho da tribulação que Jesus volta, se é 3 anos e meio, como diz muitas linhas de visões, ou se é como 7 anos de tribulações que Jesus volta. Eu não sei ao certo, eu só sei que a palavra diz que nós vamos passar por um período. Eu não vou entrar agora em detalhe na palavra, porque isso já vai ser para os próximos vídeos. Mas eu quero te dizer que é necessário a gente estudar e prestar atenção. Não pôr a mão nos olhos e
de uma maneira que a gente ouve o pregador ou ouve aquele que está nos ensinando e fala, eu confio totalmente. Não, vamos averiguar, vamos pesquisar, vamos orar a Deus para ver se está certo. Amém? Porque eu creio que Jesus Cristo vai voltar depois de uns dias de luta, de sofrimento, e já com a figura do anticristo instalada aqui na terra. O governo dele já instalado. Vamos estar falando disso mais à frente. Eu quero só continuar aqui no Evangelho de Lucas, a leitura para a gente completar esse vídeo de hoje, que é sobre o princípio das dores. Quer ver? No versículo 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar com uma vez de responder. Olha só o que Jesus está dizendo. Quando você for preso, perseguido, não fica preocupado com o que você vai falar. Conecta com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar através da sua boca. Amém? Porque eu vos darei, olha aqui, ó, boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Glórias a Deus. A palavra diz que aquele que mata um cristão faz um serviço para Deus. A palavra também diz que para o cristão morrer é lucro. Glórias a Deus. Então é fato que assim como Estevão morreu, assim como os apóstolos morreram, muitos foram perseguidos e mortos, muitos vão morrer naqueles dias de perseguição. Mas aquele momento, meus irmãos, vai ser só um estalar de dedos, porque Jesus Cristo volta, não só literalmente naquele dia, ele volta para todos que já morreram. Então as pessoas que já morreram para trás, nossos parentes, nossos conhecidos, amigos, os profetas, os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, todos que já viveram e morreram, estão aguardando a volta de Jesus Cristo, mas sem um espaço de tempo. Na verdade, é como se eles tivessem dormido, literalmente, e no dia que Jesus voltar, eles vão acordar na glória. Aleluias. Então, a morte é a manifestação da volta de Jesus também, porque se a gente morrer com Cristo, vamos ressuscitar com Ele, glória a Deus, naquele grande dia. Mas se nós morrermos em pecado sem Jesus, nós vamos ressuscitar mais à frente, só no juízo do trono branco e sem a vida eterna. Misericórdia. E o propósito deste vídeo, dos outros vídeos que já foram feitos, dos outros vídeos que virão, o propósito pelo qual eu tenho aberto a minha boca para pregar a palavra, seja na casa de oração, seja nas casas, nos lares onde eu tenho pregado a palavra, seja onde for, é a salvação, é a vida eterna. Conhecer a verdade, para a verdade nos libertar, conhecer a essência do Senhor. E eu quero, meus irmãos, que nós possamos estar continuando esse estudo em nome de Jesus Cristo, porque é fato que vão vir dias difíceis, vai vir tribulação, vai vir perseguição, e nós temos que estar firmes, firmes na rocha que é Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo tem verdadeiramente um plano na nossa vida, que Ele morreu para dar a vida por nós, e Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está lá agora, do lado do Pai, à direita do Pai, mas Ele vai voltar para restaurar todas as coisas, para trazer, aleluias, a vida eterna, para trazer aquela, onde Apocalipse fala, né, que não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Eu quero encerrar esse vídeo aqui agora, sobre o princípio das dores. Meus irmãos, se nós formos estudar, se nós fôssemos, né, na verdade, estudar profundamente sobre esse tema, a gente ficaria 5 horas aqui, falando sobre o princípio das dores. Mas esses vídeos vão ser um pouquinho mais resumidos, para a gente ter um interesse maior de estudar na palavra do Senhor. Então deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, coloca no comentário, que no próximo vídeo a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas, tá bom? E que fique, né, e que fique aí esse estudo para nós, que a gente possa crescer e nos fortalecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito.
pelos livramentos, pelas bênçãos. Pai, quero te agradecer porque eu estou aqui agora pregando a tua palavra e quero te agradecer muito mais porque essas pessoas estão me ouvindo. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um e que nós possamos aprender verdadeiramente a essência do teu evangelho, as boas novas do reino, para que nós possamos ser firmes e passar isso adiante, ensinar para as outras pessoas, porque a palavra do Senhor diz que de graça recebemos e de graça nós temos que dar. Por isso, em nome de Jesus, nos livra de todo laço e toda armadilha do diabo e não permita que sejamos enganados. Antes que nós sejamos atentos aos sinais, porque o tempo está próximo, porque o Senhor, aleluias, vai voltar. E eu creio em nome de Jesus, por isso eu te agradeço. Aleluias. Glória a Deus.